Turma, vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque essa é a primeira vez que a gente conversa depois do fato acontecido. E eu, como um leigo no juridiquês, quero que vocês possam me explicar um pouquinho essa Três absolutos especialistas. Exatamente. Estamos aqui com três absolutos constitucionalistas no Morning Show. Mas Andra Jorge. Eu já ouvi várias explicações nesse sentido. A primeira delas é o seguinte: indulto é perdão coletivo, graça é perdão individual. O que o Bolsonaro fez foi dar a graça ao deputado. É igual Deus. Daniel. Deus concede a graça divina do perdão. Isso, é o bolsinho bondade. Bolsinho bondade, Jesus. Exatamente. Deus agora. Exatamente. Deus. Mas eu quero entender o seguinte: alguns falam que essa foi uma medida inconstitucional pelo fato de nunca antes ter um presidente da República concedido essa graça mediante uma condenação do próprio Supremo Tribunal Federal. É inconstitucional ou não? Adriles começa. É constitucional segundo o princípio de jurisprudência do próprio ministro Alexandre de Moraes, que falou, à época que o Michel Temer concedeu o indulto, vários, para condenados, inclusive, na época da Lava Jato, que o presidente tem a prerrogativa de conceder esta graça a quem bem entende, que acha que teve algum tipo de desvio de conduta, e esse desvio de conduta do judiciário foi perpetrado pelo próprio Alexandre de Moraes, infelizmente em conluio com o Supremo Tribunal Federal. E um homem que foi acusado de impedir o livre exercício dos poderes, simplesmente porque desaforou de maneira alegórica os ministros. Eu acho que o Supremo está numa encurralada, agora que essa jurisprudência foi feita, colocada e defendida pela própria Corte, deve acatar. Se não acatar, vai se declarar uma guerra. E eu acho que aí o ministro, o juiz Ives Grandas Martins tem toda a razão. Eu acho que aí poderia ser o caso, inclusive, de acionar o artigo 142 para que o Exército mantenha a Constituição absolutamente subjúdice contra o Supremo, que está atropelando todas as suas medidas. Se a gente olha, Paulo, o tipo de voto, por exemplo, na condenação do Daniel Silveira, pelo Barroso, a gente vê uma coisa muito grave. Ele diz o seguinte: o que está em julgamento aqui não é o caso específico do Daniel Silveira, é algo muito maior, é uma perda, é um ataque à democracia feito por forças ocultas, ou seja, um ministro que deixa de julgar especificamente um caso e coloca a sua ideologia, a sua percepção da realidade, o seu julgamento político para além do julgamento real e concreto de um fato. Eu acho que tem que haver no Brasil, a gente chegou no limite extremo, uma reforma constitucional que limite os poderes do Supremo Tribunal Federal, uma vez que não existe Suprema Corte no mundo que julgue crimes, que dê mandatos a essas pessoas, sob pena do Supremo Tribunal Federal se transformar num tribunal inquisitorial do país. Já não dá pediu mais. um golpe, tá bom, né? Zui, quais são os caminhos que o Supremo teria para reverter isso, e se existem? Claro que existem. Eles podem aí contestar essa decisão do presidente Bolsonaro. Caso isso ocorra, Paulo, deve ocorrer agora essa semana aí, eles devem se reunir para ver a decisão que vão tomar, porque eles podem acatar alguns dos pedidos dos parlamentares. Já vários entraram com ações aí para o STF derrubar essa decisão do Bolsonaro. Caso isso ocorra, um grave conflito institucional vai ocorrer. E aí, muito provavelmente, as Forças Armadas vão ter que interferir, porque tudo que estava ao alcance do presidente da República foi feito. O STF está esticando a corda e, com o passar do tempo, à medida que esse conflito for se agravando, a única opção que o povo brasileiro tem é das Forças Armadas interferirem e fazerem alguma coisa, porque, infelizmente, o STF não toma mais medidas constitucionais, segundo a Constituição, e sim pela cabeça deles. Como alguns ministros vão se manifestar contra a decisão do presidente Bolsonaro, falando que é inconstitucional, sendo que está na Constituição, como uma medida tomada, que está na Constituição, segundo a lei, tudo certo, vai ser considerada inconstitucional. Me explica, como em 2018, quando o Temer concedeu o indulto a vários condenados da Lava Jato e do Mensalão, alguns ministros do STF votaram a favor e outros aí foram contra. Me
Me explica isso. Como, às vezes, a lei é interpretada de uma forma e outras vezes de outra. É segundo a conveniência política, infelizmente. Então, se o STF derrubar essa decisão do presidente da República, as coisas vão se agravar muito. E aí vai chegar o momento das Forças Armadas fazerem alguma coisa. E acredito que seja esse o objetivo do Supremo Tribunal Federal, para acusar o Bolsonaro aí de... Sim, porque aí vão acusar o presidente da República de ser autoritário e de querer implantar aqui uma ditadura. Vocês estão pedindo ditadura. Gente, olha só, os defensores da liberdade acabam de pedir o artigo 142, acabam de incitar pela intervenção militar. Acabaram de fazer não coloca palavras na minha boca, Guga. Não coloca palavras na minha boca. Eu não pedi intervenção militar. Eu estou falando que as Forças Armadas podem intervir. Sugerindo não. É uma das opções. Galera, eu não atrapalhei. Eu não atrapalhei. O que vocês fizeram é muito grave. Os dois aqui estão fazendo o que o Bolsonaro quer, gente. O Bolsonaro está esticando a corda exatamente para que os influenciadores consigam narrar, consigam espalhar esse tipo de discurso que é favorável, como a Adriles pediu, à intervenção militar, ao artigo 142, que diz que o Exército seria uma espécie de poder moderador. Mas esse artigo 142, feita essa leitura de poder moderador, vários juristas dizem que não, que é uma leitura torta, que não existe o poder moderador. Que se existir poder moderador, seria a justiça, não seriam os militares. Mas esses dois estão fazendo o discurso que o Bolsonaro quer. O que o Bolsonaro quer? Ele quer esticar a corda, ele quer criar uma tensão, ele queria esse indulto, ele já sabia 2 semanas antes da condenação do Daniel Silveira. Todos os jornais da deram isso. É porque você não lê nada, você é um desinformado. Qual a sua fonte? Licença. 2 semanas antes, Bolsonaro já sabia, ele já confabulou isso. Ele incitou Daniel Silveira, inclusive, a dar essas peitadas finais no Alexandre de Moraes. Você não lê jornal, o problema é teu. E agora, o Alexandre de Moraes foi peitado em combinação, em conluio do Bolsonaro com Daniel Silveira, e ele deu esse indulto para isso, para criar essa tensão, para que as pessoas façam esse tipo de discurso dizendo que ele é vítima, que se forem contra a decisão dele, aí é a hora da intervenção militar. Isso foi um discurso a favor de um golpe militar. Esses são os defensores da liberdade, que sequer chamam ditadura de ditadura. Segundo o que a imprensa está noticiando aqui, o STF está bem dividido em relação ao silencioso. Não está certo. Eles queriam chegar num consenso sobre o tema, mas está mais dividido. Os caras estão bem divididos. E a condenação. Mas é o silêncio ensurdecedor ao Temer, né? O Temer, de 2017, que embaralha todo esse jogo, toda essa história. Então é uma questão jurídica. A gente não entende muito juridiquês. Não, mas é questão de bom senso. Agora, e Alexandre de Moraes, tem vídeo dele defendendo a Rosa Weber também. Dizendo, não há consenso. Nós estamos no meio de um processo. Não há consenso e essa corda é esticada, né, Paulo? Mas deveria ter consenso. Porque a Constituição é muito clara em relação a isso. Sobre a Constituição, o indulto, claro, é coletivo, foi uma graça para uma única pessoa. A questão é da impessoalidade. Há ou não há impessoalidade? Há ou não há interesse do Bolsonaro? Há ou não impessoalidade do Congresso em condenar um homem de maneira absolver alguém? Porque se há, aí é ilegal, meu amigo. Eu queria saber como é que fica o ambiente do país nessa volta dessa tensão, né, entre o Executivo e o Judiciário. Daqui a pouco a gente vai ver também que o Barroso fez aquelas falas, né, sobre as Forças Armadas, criticando a movimentação deles ali em torno das eleições. Mas se a gente chegar nesse ponto, dentro das Forças Armadas ter que intervir sobre uma decisão do STF, como é que fica o país às vésperas de uma eleição? Eles querem isso. Mas, gente, vocês acham que isso vai acontecer? Não, a questão que se coloca... O Guga falou assim... Espero que não. A questão da impessoalidade. Houve impessoalidade no julgamento do Daniel Silveira, segundo a própria premissa do Barroso, que está falando que não está julgando a pessoa, mas um clima de conflagração que da cabeça dele acha que o presidente está incitando uma ditadura no país. Quando o próprio Supremo Tribunal Federal se coloca como vítima e acusador e procurador e juiz, coisa que não existe em nenhum princípio de justiça no mundo, não é nem uma questão de juridiquês, Paulo, é uma questão de bom senso. Você acha correto, todo mundo aqui concordou e acha que até o Guga percebe que você fazer insultos, impropérios ao Supremo Tribunal Federal, um deputado que é inimputável por quaisquer
quaisquer atos ou palavras. Foi condenado a 9 anos de cadeia numa questão de uma acusação simples de injúria ou difamação, poderia dar conta. Ele ameaçou enfiar porrada. Ele não ameaçou diretamente, ele fez uma abstração literária. Se um homem foi injustamente condenado a 9 anos, e se o presidente, em defesa da democracia, em defesa da liberdade de expressão, dá uma graça, um perdão a um homem injustamente condenado, quem está esticando a corda é o presidente ou o próprio Supremo, que está colocando uma condenação injusta e pode contestar o próprio indulto, a própria graça do presidente que é prevista pela Constituição? Perfeito. Você, Guga, por favor. Por favor. Daniel Silveira foi condenado pela Procuradoria, com concordância da Procuradoria, da Polícia Federal e de 10 de 11... Peraí, Adrilis, eu vou fechar seu microfone. Ministros. A Justiça... Vamos garantir a palavra de todo mundo aqui. A Justiça foi quase que unissono nessa questão. Eles concordaram, só um discordou, que foi o Cássio Nunes. 10 votaram pela condenação. E aí agora vem me dizer, Adrilis, que o golpe que está sendo dado é contra Bolsonaro, que quer dar um indulto, uma graça, para atropelar uma decisão da Justiça. Quem está atropelando um outro poder, quem está desafiando e indo contra a Justiça é Jair Bolsonaro. E o objetivo dele é exatamente esse, criar essa tensão para Adrilis pedir uma intervenção militar. Muito bem. O Guga fala que a Procuradoria, a PF, todos serão a favor aí do que o STF fez da prisão, do julgamento, da cassação do mandato do Daniel. Só que uma coisa muito importante que o Guga deixa de falar, que o STF tem que zelar pelo cumprimento da Constituição. Então, se os outros estão tomando medidas inconstitucionais, cabe ao STF falar, opa, peraí, não podemos fazer isso, tem que seguir a Constituição. E não foi o que eles fizeram, pelo contrário, continuaram sendo coniventes com a Procuradoria e com a PF. O que cabia nesse caso era o Daniel ser julgado pela casa, né? Pela casa, o Legislativo, a Câmara Federal. Ele tinha que ser julgado lá. Cabia a cassação? Pode ser que sim, mas os deputados que tinham que decidir. Agora, o STF se enfiar nessa história como vítima, né? Porque é vítima, o Alexandre é vítima, investigador, julgador, tudo junto, desculpa, mas isso não é a Constituição. A Constituição é bem clara. Como uma pessoa que é a vítima vai investigar e vai julgar, vai processar a pessoa que foi o causador do dano, não faz o menor sentido, Guga. O STF interferir no Legislativo. Alexandre de Moraes, que processou. Muito bem. Turma, 7 deixa eu girar o assunto aqui.